O presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, têm puxado o couro em prol do desenvolvimento sustentável e da queima zero de carbono. Porém, suas ambições esbarram em projetos ainda em tramitação no Congresso Nacional. Herança do governo Bolsonaro, o chamado pacote da destruição ainda ameaça os biomas brasileiros. No dia 2 de maio, o plenário do Senado aprovou uma medida provisória que altera a Lei de Gestão Ambiental. O texto da MP passou por algumas alterações do Executivo, que abrandam alguns pontos, mas ainda pode ser aprovado com alterações relevantes no Código Florestal. Tem pelo menos um artigo, que é o artigo 4º, que é péssimo, com uma redação muito ruim e que mistura temas. Ele prevê a possibilidade de pagamentos por serviços ambientais de áreas que não são reserva legal, mas ele equipara a reserva legal. Em princípio, ele abre para pagamento por serviços ambientais de áreas, inclusive, assim, plantios de eucalipto e coisas similares. Nos informaram que o Executivo intenta vetar esse artigo 4º. Há uma preocupação especial com outra medida provisória que pode ser votada ainda esta semana, a MP número 1150. Além de prever novo adiamento para a regularização ambiental de imóveis rurais, ela também pode aumentar as ameaças à Mata Atlântica. Ambientalistas também reclamam do incentivo à grilagem de terras no bioma mais degradado do país, além de desrespeito às populações tradicionais e indígenas remanescentes. Uma medida que era para tratar do prazo do cadastro ambiental rural, que em si já é um problema, né? Porque ela posterga a implementação das medidas de proteção que constam no Código Florestal. Naquela medida provisória foram embutidos uma série de jabutis, alterando coisas muito caras para a Lei da Mata Atlântica, provocando uma série de possíveis estragos, vamos dizer assim, dentro da estratégia de proteção e do alcance das metas, né, dos compromissos climáticos. Redução de 5% só dos imóveis rurais depois de 10 anos. Tem o CAR validado, então a lei florestal está inaplicada na prática, naquilo que ela tem de mais essencial. Mas isso a gente já está até acostumado. O pior mesmo, na minha opinião, é a questão da inserção de dispositivos alterando a lei da Mata Atlântica. A medida provisória altera o Código Florestal e eles pegaram e aproveitaram para flexibilizar, praticamente acabar com a lei da Mata Atlântica. Outra medida que está em tramitação acelerada no Senado é o chamado PL do Veneno, que prevê a alteração na atual legislação sobre os agrotóxicos de 1989. Sob protestos de diversas organizações ambientais, a medida exclui a vedação a produtos cancerígenos, patogênicos e mutagênicos. Já que o projeto partiu da Câmara dos Deputados, onde foi aprovado, agora já não é possível fazer alterações nem nos seus artigos mais polêmicos, como o que enfraqueceria o papel de vigilância da Anvisa e do IBAMA. Por isso, a maior esperança é de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não colocar a matéria em pauta. Tem estados onde 20% das pessoas acometidas de câncer são agricultores. Portanto, precisa enfrentar esse tema de forma o quê? Do ponto de vista do direito do consumidor. O consumidor quer um alimento saudável, menos agrotóxico, menos químico, menos tóxico. Então a agricultura pode caminhar tecnologicamente para essa direção. Como se não bastassem as ameaças no parlamento, onde possui desvantagem numérica, o próprio governo estuda projetos que trazem ameaças ao meio ambiente. Um deles é a construção da Ferrogrão, ferrovia por onde deve escoar produtos como a soja do Mato Grosso pelo Pará. No entanto, a ideia mais polêmica é a da exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, que pode envolver toda a margem equatorial brasileira na costa entre o Amapá e o Rio Grande do Norte. A Petrobras já manifestou interesse em investir na perfuração de poços na região, mas um parecer técnico do IBAMA de 20 de abril recomenda negar a licença à estatal em um dos blocos sob análise. A confirmação do presidente do órgão, Rodrigo Agostinho, ainda é aguardada. A foz é uma área não estudada. Nós sabemos que a biodiversidade é enorme, sabemos que as condições locais são muito complexas para a exploração de petróleo, com correntes bastante fortes. É bastante estranho a gente ter todo esse empenho para aumento da exploração de petróleo na época que nós estamos. São vários governos dentro desse governo, né? A gente sabe que nessa busca da governabilidade é preciso haver, né, composições e, de certa forma, uma agenda como essa, né, da exploração dos petróleos na Foz do Amazonas ou outras agendas relacionadas à expansão das hidrelétricas e infraestruturas em cima
vamos dizer assim, da área da Amazônia, ou mesmo no Cerrado, né, causando impacto em cima de comunidades tradicionais, povos indígenas. Tudo isso são temas que, vamos dizer assim, fragilizam, né, a posição do governo, né, na minha visão, numa medida em que é preciso, para eles, né, fazer essa concertação interna.